Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma Masterclass de liderança e comunicação, em que a gente vai falar sobre um assunto tão importante, que são os maiores erros que líderes cometem na forma de se comunicar e com isso prejudicam a forma como lideram, tem menos resultados e acontecem vários problemas, desde improdutividade até falta de alinhamento, estresse, gasto de energia. A gente vai entender como que você pode descobrir, perceber e eliminar esses erros para você ter mais resultado e continuar crescendo na sua carreira. Combinado? Deixa eu só verificar se a nossa projeção está ok. Está ok. E antes de eu começar o nosso tema, me conte aqui nos comentários de onde você está falando. Eu adoro saber o quanto a internet possibilita que a gente esteja conectado com o Brasil todo. E eu adoro, porque eu aprendo muito sobre cultura, sobre vários diferentes negócios. E também a gente tem acesso à forma de funcionar em cada região do Brasil. Me conta aqui nos comentários de onde você está falando e vai ser um prazer saber onde que a gente está conectado. Vamos lá, sem mais delongas, falar sobre como você pode descobrir e eliminar os maiores erros que prejudicam a sua liderança e a sua comunicação. Como que a gente vai desenvolver a nossa masterclass de hoje? Eu dividi o nosso papo, a sua reflexão, o seu aprendizado em 4 etapas. E eu já adianto para você que eu gostaria muito que você pensasse em como você vai aplicar o que a gente vai aprender juntos aqui, porque senão vira literatura. Então, já começa a nossa reflexão, já começa o seu aprendizado pensando em como que você vai aplicar isso na sua vida. E depois você me conta o que que você refletiu, o que que você aprendeu. Você pode falar pelo YouTube, pelo LinkedIn, pelo Instagram, pela rede que você preferir. Eu gosto muito de receber esse feedback porque alimenta o meu propósito de ajudar líderes a terem mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. Combinado? Então vamos lá. A gente vai falar por que, aliás, quais são os elementos que fazem com que a comunicação seja tão importante no seu desenvolvimento enquanto líder e enquanto profissional. A gente vai entender algumas armadilhas que permeiam o mundo corporativo e você precisa saber identificá-las e tomar cuidado com elas. E aí, a gente vai entender quais são os 5 maiores erros que você não pode cometer para você continuar crescendo na sua carreira. E então, eu vou te contar um caminho para você ter mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva e, naturalmente, um crescimento, um desenvolvimento, uma sustentabilidade de carreira mais interessante. Combinado? E seguindo aqui, antes de eu me apresentar, eu quero pedir, se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu like para esse conteúdo chegar em mais e mais pessoas. Combinado? E vamos lá, se você ainda não me conhece, se é a primeira masterclass que você assiste minha, eu sou Luana Lourençon e eu ajudo líderes a terem mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. Eu atuo como mentora de carreira, eu sou LinkedIn Top Voice, especialista em comunicação e estou me especializando em neurociência. Eu tive uma carreira no mundo corporativo de 2006 a 2019. Eu atuei em 3 diferentes empresas, 3 diferentes segmentos em diferentes cidades do Brasil. E isso me trouxe muito repertório para ajudar líderes a performarem melhor, a se comunicarem melhor. Eu venho da área de comunicação, sou jornalista por formação e também atuei na área de gestão de pessoas de forma estratégica. Eu era business partner, parceira de negócios. Então, eu assessorava executivos com os grandes desafios, as grandes dificuldades que a gente sabe que a gente tem para preparar sucessores, para desenvolver pessoas, para enfrentar conflitos. E então, em 2020, eu fundei a Assertiva Carreira e Desenvolvimento com esse grande propósito de ajudar líderes a terem mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. Aqui estão toda a minha formação, não vamos entrar em detalhe, porque o mais importante aqui é o seu desenvolvimento. E vamos falar um pouco sobre por quê. Por que, afinal de contas, a comunicação ela é tão importante? Eu percebo muito claramente que quem se comunica bem tem um resultado diferente
de quem não se comunica bem. Mas eu falar isso ia ser meio que santo de casa não faz milagre, uma coisa meio estranha, né? Então trouxe alguns repertórios para a gente perceber o quanto que, de fato, a comunicação ela é uma competência que muda o jogo, ela é uma competência como se fosse um divisor de águas. Aqui eu trouxe uma matéria fresquinha, recente da Você RH, falando sobre a importância da média liderança dentro do negócio, e eu percebo muito claramente que supervisores, coordenadores, por estarem começando a sua trajetória enquanto líderes e gestores de pessoas, eles têm muito mais dificuldade. Primeiro, por ser ainda uma experiência recente, e depois porque é um público que recebe pressão de tudo quanto é lado, da alta liderança, do time que cobra muito dele. E eu achei interessante vários pontos dessa matéria, mas olha só que interessante esse trecho. O consultor que foi entrevistado, ele questionou o principal motivo por trás de as empresas não atingirem as suas estratégias. 55% dos líderes que foram entrevistados indicaram que o principal limitante é alinhar a comunicação interna para as áreas envolvidas e ter definições claras de quem pode tomar decisões e ter autonomia para executar os projetos. Ou seja, presta atenção nisso. A média liderança precisa desenvolver a comunicação para se comunicar bem com o time, saber delegar, saber desenvolver, saber dar feedback direito, realmente criar uma base de confiança para que o trabalho seja feito e precisa se comunicar bem com a alta liderança para que tenha autoridade, tenha reputação e realmente consiga alinhar expectativas para o desenvolvimento do trabalho, ou seja, o desafio é muito grande e a comunicação faz com que você faça essa ponte de um jeito mais leve, de um jeito mais assertivo, de um jeito mais empático. E além, é claro, de a comunicação ela está muito alinhada com o que a gente espera do futuro do trabalho, que são relacionamentos mais transparentes, está muito alinhado com saúde mental, com inteligência emocional, com pessoas sendo respeitadas. Então, esse é só um recorte recente da imprensa que trouxe a comunicação como uma grande aliada aos resultados do negócio. Outra matéria da Você RH que me chamou a atenção: comunicação é a competência mais desejada pelas empresas e o desafio é grande, ou seja, se você desenvolve a comunicação, você é mais desejado e você tem mais possibilidades e oportunidades. Opa, tô chutando tudo aqui. Dentro da sua empresa e também diante do mercado, aumenta a sua empregabilidade. E uma matéria da GHZ Educação que traz a comunicação e a inteligência emocional, que são duas competências que caminham juntas, entre as principais competências desejadas pelo mercado de trabalho. Ou seja, a comunicação importa e líderes que se comunicam melhor têm mais resultados. E agora vamos para o segundo ponto. E antes disso, uma reflexão importante: por que a comunicação ela está muito alinhada com o futuro do trabalho? Hoje, cada vez mais, a gente vai ter algumas questões acontecendo. Vamos lá. Primeiro, a diversidade e a inclusão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, na cultura organizacional, na estrutura organizacional. Comunicar com quem é parecido com a gente é mais fácil do que se comunicar com quem é diferente da gente, porque cada um de nós tem os seus próprios valores, a sua visão de vida, os seus desafios, a sua formação, a sua área de atuação, a sua história. Então, a diversidade e a inclusão, ela soma muito aos negócios e faz a gente crescer enquanto sociedade e é um grande desafio para a comunicação. Ao passo que, se você desenvolve essa competência, você vai estar mais preparado para lidar com essa grande tendência do mundo do trabalho. Digita aqui para mim, #valor, se essa reflexão inicial está gerando valor para você e está fazendo você perceber que, de fato, sem a comunicação, você não vai adiante. Outra tendência importante: novas tecnologias. As novas tecnologias fazem com que a gente tenha diferentes canais de comunicação.
O próprio modelo híbrido ou um modelo remoto faz com que a gente tenha uma série de opções para se comunicar com as pessoas, seja por meio de uma videoconferência, seja por meio de um e-mail, de uma mensagem em um aplicativo instantâneo, seja por meio de uma ligação ou seja pessoalmente, porque o assunto é muito delicado. E as novas tecnologias fazem com que cada vez mais a gente precise escolher o melhor canal para falar com o outro. Isso demonstra sensibilidade, isso demonstra maturidade, e é importante que você perceba que as novas tecnologias e a sua adaptação a essas ferramentas também diz muito sobre a sua forma de se comunicar. E é muito interessante, uma das coisas importantes na comunicação são os ruídos. Às vezes eu acho que eu falei uma coisa para você e que você entendeu exatamente o que eu queria. E às vezes você entendeu coisas completamente diferentes. E a tecnologia, ela pode ajudar ou ela pode ser um problema nesse caminho. E aí, quanto mais você entende, mais você se adapta a essas tecnologias, melhor você vai ser interpretado naturalmente, com isso mais produtivo, e também mais desejado pelas empresas você vai ser. Então, perceba o quanto a inteligência artificial, as novas ferramentas, elas estão atreladas à importância do seu crescimento enquanto líder. A área de ESG ou ESG, ela está crescendo, ela é uma tendência, ela veio para ficar. E isso faz com que a gente precise ter muito mais cuidado nas nossas relações. E a área de ESG, ela está muito ligada à sociedade 5.0, que tem as pessoas no centro, que tem as pessoas realmente sendo consideradas, sendo respeitadas, não só o público interno quanto o externo. E isso tudo exige uma comunicação muito bem conduzida, senão não funciona, senão você não vai ter resultado, então você não vai conseguir criar uma relação de confiança entre você e as pessoas que trabalham com você. E agora que a gente falou sobre por que a comunicação importa, a gente vai falar sobre algumas armadilhas importantes para você tomar cuidado a partir de hoje. Combinado? Não deixe de digitar aqui para mim #valor se essa reflexão está gerando valor para você. E agora, vamos falar então um pouco sobre essas armadilhas. Eu trouxe aqui algumas, não todas, mas eu trouxe algumas armadilhas que eu percebo que são bem comuns e que realmente podem te colocar numa situação ruim sem que você perceba. E a primeira armadilha é não investir em autoconhecimento e em planejamento de carreira. Eu sempre comento dessa pesquisa, se você me acompanha, você certamente já me ouviu falar sobre ela. Em 2016, e certamente se essa pesquisa fosse repetida agora, o número seria maior. Em 2016, a revista Profissionais e Negócios publicou uma pesquisa com uma amostragem de milhares de pessoas na faixa dos 30 anos. E esses jovens, 52% deles diziam que trabalhavam para sobreviver e que não faziam algo do qual tinham orgulho. E o motivo? Falta de autoconhecimento e falta de planejamento. Ou seja, vai deixando a vida levar e não percebe o que está construindo. E a comunicação, a gente vai falar mais a seguir, ela acontece de dentro para fora. Você precisa entender qual o caminho que você quer trilhar para você se colocar, para você se posicionar e para você entender quem do seu entorno é importante para você realmente estabelecer uma comunicação que funcione. E aí a gente entra no estilo de relacionamento muito gostoso, muito que contribui, em que as pessoas crescem. Isso faz toda a diferença. Um outro erro é não fazer a gestão da própria carreira, que está muito ligado ao autoconhecimento e ao planejamento. É importante que você saiba onde você deseja chegar e você consegue encontrar o melhor caminho dentro da sua organização para contar isso para as pessoas. Eu acabei de receber um mentorado novo no PDLC, vamos chamar ele de João, e o João trouxe uma coisa interessantíssima. O João sabe onde ele quer chegar, ele está se preparando para isso, ele está se desenvolvendo para isso, e ele já sabe
que ele precisa contar isso para a empresa dele. Ou seja, eu gostaria de chegar nesse cargo, vejo uma oportunidade para eu chegar aqui e eu gostaria de saber se é o intuito, o planejamento, ou seja, se os meus planos de carreira estão alinhados com o plano de carreira da empresa ou com o crescimento do negócio da empresa. Esse alinhamento ele é super importante. E aí o João ele está criando uma clareza muito grande de que a carreira dele, se essa empresa que ele está hoje der a oportunidade, ele vai querer continuar lá, é claro. Porém, essa não é a única empresa do mundo. E aí, pode ser que o João perceba que ele cresceu muito para aquela cadeira e que ele pode buscar algo melhor. E a comunicação faz com que você tenha um bom relacionamento e você consiga perceber onde você pode se encaixar. Então, cuide do seu autoconhecimento, cuide do seu planejamento da gestão de carreira e a gente vai falar um pouco mais sobre isso a seguir. Continue comigo. Terceira armadilha. Essa é a minha armadilha. Minha armadilha não coloco ninguém nessa armadilha, tá? Essa é a armadilha da minha lista que eu fico mais entristecida, que é repetir padrões de comportamentos tóxicos e desalinhados com o futuro do trabalho. Em todas as empresas em que eu trabalhei, eu vi gestores sendo promovidos e mudando de comportamento. Então, o gestor era analista sênior e falava mal do chefe. Porque ele não alinha, porque ele decide tudo sozinho, porque ele não me dá autonomia, porque isso. E aí, quando essa pessoa é promovida e chega na posição que tanto desejava, repete os mesmos erros. Ou seja, vai perpetuando uma cultura tóxica, uma cultura improdutiva, uma cultura em que as pessoas não gostam de trabalhar. E aí, quando você desperta isso nas pessoas, primeiro, você está dando uma mensagem de falta de coerência, e segundo, você está fortalecendo um erro de gestão, um erro de liderança. Então, por favor, você que está se tornando líder, que está se tornando gestor de pessoas, que está cada vez mais envolvido com a gestão do negócio, cuidado com as suas inspirações. Se inspire nas pessoas certas, porque é muito triste. E eu, particularmente, acho muito feio quando isso acontece. E outra armadilha é pensar que comunicação assertiva é o que não é. Primeiro, comunicação assertiva não tem nada a ver com ir direto ao ponto a qualquer custo. Ou seja, eu fui lá e falei o que eu precisava falar e tá resolvido. Não, isso não é comunicação assertiva. Isso é comunicação agressiva. Eu tive uma mentorada certa vez que ela falou assim comigo: Luana, não tenho culpa, que eu não sou responsável, aliás. Eu não sou responsável pelo que o outro entende, eu sou responsável só por aquilo que eu digo, ou seja, o que o outro entende é problema dele. Isso não tá certo, isso não é verdade. A comunicação ela é uma via de mão dupla. A gente se responsabiliza por aquilo que a gente diz e a gente busca o máximo de retorno sobre o que o outro entendeu. A gente não consegue fazer a parte do outro, mas a gente consegue influenciar positivamente, a gente consegue inspirar, a gente consegue orientar, especialmente se você está numa posição de liderança, é sua responsabilidade fazer isso para que o negócio funcione direito. Segundo ponto, comunicação assertiva não tem nada a ver com evitar conflitos. A gente precisa do conflito para crescer, a gente precisa do conflito para fazer alinhamentos, a gente precisa do conflito para ter inovação. E não enfrentar o conflito de uma forma positiva, de uma forma saudável, é uma armadilha e é um erro de liderança e comunicação, que tecnicamente a gente chama de comunicação passiva. E existe uma outra armadilha que não tem nada a ver com comunicação assertiva, que é dizer nas entrelinhas, ou falar pelas costas. Isso a gente chama de comunicação passivo-agressiva. E é tão errado quanto a comunicação agressiva ou a comunicação passiva. Então, tome muito cuidado com essas armadilhas, porque elas podem te colocar numa situação ruim enquanto gestor e elas podem realmente tirar a sua credibilidade. Então, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Comunicação agressiva, passiva e passivo-agressiva são 3 estilos de comunicação errados e o nosso objetivo
ao desenvolver novas competências, ou desenvolver a comunicação, é buscar a comunicação assertiva, combinado? Digita aqui para mim, hashtag comunicação assertiva, está fazendo sentido para você. E fique à vontade para colocar dúvidas, para ir interagindo, porque depois que a gente terminar a aula, eu vou olhar tudo com o maior carinho e você vai me ajudar, inclusive, a trazer ainda mais conteúdo de valor para você. Combinado? E se você ainda não curtiu o vídeo, aproveita para deixar seu like e fazer com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Agora que a gente já entendeu a importância da comunicação, cuidado com algumas armadilhas, a gente vai falar então, atenção, 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 dos 5 erros que você não pode cometer para você ter mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva, combinado? Ai, aceita que dói menos. Vamos lá. A empresa provavelmente não vai te preparar, principalmente se você estiver quase média liderança ou já estiver na média liderança. Supervisão, coordenador, gerente júnior. Porém, o mercado e a empresa vão exigir que você esteja pronto ou pronta. A carreira é sua. Não delegue a sua gestão de carreira para ninguém. Combinado? Primeiro erro é não investir no autoconhecimento. A gente tem uma série de formas de investir no autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é interessante porque ele liberta. Ele faz com que você perceba o seu jeito de funcionar, que é diferente do jeito da Maria, do José, de quem trabalha com você. E a gente pode sim se inspirar em quem é competente. A gente só não pode copiar esses padrões sem respeitar a nossa essência. Eu vou dar um exemplo. É muito comum eu assessorar profissionais executivos do mundo corporativo. E aí, os profissionais mais extrovertidos falam assim: poxa, eu me comunico mal porque na verdade eu acabo sendo prolixo, eu acabo falando demais, e aí eu me perco no que eu tô falando. Bom mesmo é quem se comunica, aqueles quietinhos, né? Que quando falam todo mundo presta atenção. Beleza, essa é uma crença. Aí, os quietinhos vêm. Ai, Luana, eu até queria me comunicar bem, mas você sabe como é? Eu sou uma pessoa mais reservada. E aí eu fico muito para trás daquelas pessoas que se comunicam de forma extrovertida, que fazem piada, que brincam. Gente, os dois padrões estão errados. Você tem que se comunicar bem porque você aceita e respeita a sua essência, o seu perfil, os seus valores, o seu jeito. E essa é a base para a comunicação. Então, ao passo que você investe no seu autoconhecimento, naturalmente você vai se comunicar melhor. Naturalmente você vai entender o jeito que você funciona bem, vai respeitar isso e vai falar muito bem. Faz sentido? Não deixe de digitar hashtag valor se essa reflexão faz sentido para você. Combinado? Nosso segundo ponto é outro erro gritante, não fortalecer a sua autoconfiança. Vamos combinar. Quem nunca? Quem nunca teve um líder difícil? Quem nunca esteve numa cultura tóxica? Quem nunca teve a sua autoconfiança prejudicada por causa de alguém que era desafiador? Só que quando você fortalece a sua autoconfiança, elimina os pensamentos sabotadores, cria crenças que são mais interessantes e várias outras estratégias que eu ensino meus mentorados, você cuida de você primeiro. E aí, essa é uma base super importante, porque você sai do papel de vítima ou do papel da rocha, aquela coisa assim, nada me abala. Não, todo mundo aqui é humano. Vocês têm algum robô aí me assistindo? Eu acredito que não. Mas isso faz com que, se nós temos uma natureza humana, cuide bem dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e perceba aquilo que é seu e aquilo que é do outro. Esse pilar autoconfiança, ele é super importante e ele é fundamental para você se comunicar bem. E quando você confia em você, na medida certa, você inspira, você se torna cada vez mais exemplo. Vou ser repetitiva, mas é importante.
você cria um ambiente de confiança entre as pessoas. E isso faz com que você cresça, tenha mais resultados, seja mais visto, seja mais lembrado, tenha mais reconhecimento e você entra num ciclo virtuoso. Nesse pilar, nesse erro, não cometa esse erro de não investir na sua autoconfiança. Eu já lidei e já presenciei uma série de crenças limitantes que fazem com que os líderes não aproveitem o seu potencial. Eu uso muito a teoria da inteligência positiva de uma pessoa de um pesquisador que é referência mundial chamado Shirzad Chamine, e o Shirzad conta que só 20% das pessoas atingem o seu potencial, porque só 20% das pessoas passam mais tempo ouvindo o lado sábio do que o lado sombra, o lado ruim das suas mentes, o lado sabotador. E quando você começa a ouvir mais o lado sábio, as coisas mudam. Eu tive um mentorado, a gente está inclusive pela segunda vez juntos. Em 2021, a gente fez um trabalho de reposicionamento de carreira e ele tinha uma crença muito forte de que quem precisava saber que ele fazia um bom trabalho sabia e ele não precisava cuidar dos relacionamentos que estavam em torno, porque ele entendia que isso era politicagem. Ele foi se desenvolvendo, foi entendendo algumas coisas importantes, e aí, nesse segundo momento, 3 anos depois, ele me trouxe algo interessantíssimo. Eu perguntei para ele, vamos chamar ele de Fabrício. Eu falei, Fabrício, você conseguiu um trabalho melhor, ganhando mais, num cargo melhor, numa empresa mais robusta, e foi promovido em 1 ano. O que mudou? O que aconteceu para isso acontecer de fato? E aí ele me trouxe uma coisa interessante. Ele falou assim, Luana, eu entendi que eu preciso das pessoas e que quando eu entendo qual é o interesse delas, a gente consegue se unir para buscar o resultado juntos. Isso é comunicação. Isso é autoconfiança e isso é revisitar crenças para você alimentar crenças que sejam mais interessantes. E quando ele me falou isso, eu lembrei da crença lá de 2021, falei, olha só, ele entendeu tudo. Ele mudou a base para, de fato, ele conseguir crescer e prosperar. Digita aqui para mim, #valor, se você ainda não digitou, para eu saber que essa história também pode ser inspiradora para você. E agora que você já sabe que um erro fatal é não investir em autoconhecimento e o segundo erro é não fortalecer a sua autoconfiança, e a gente já falou que comunicação, a base dela é de dentro para fora, eu quero te contar que o terceiro erro é você não fazer a sua autoavaliação e sua autopercepção diante do seu contexto. Isso é super importante. O que acontece? A gente precisa entender onde você está, quem está no seu entorno, qual que é o seu objetivo de carreira, para aí sim a gente perceber o que precisa ser feito. E muitas vezes a gente pensa que está indo bem, e quando a gente escuta quem está no nosso redor, a gente consegue ter novos elementos. Ou reforçando alguns pontos importantes, ou dando uma outra perspectiva. Eu tinha uma ideia, eu vou contar para vocês uma passagem de quando eu estava no mundo corporativo ainda. Eu tinha uma ideia quando eu era parceira de negócios, que eu estava muito aquém das minhas pares na época, quando eu assumi a cadeira, era uma posição estratégica, e eu pensava assim, poxa, eu sou jornalista por formação, as pessoas não vão me dar credibilidade, as minhas pares ou são administradoras ou são psicólogas, é muito mais interessante a formação delas do que a minha, crença limitante. E aí um dia, um cliente interno meu muito querido e muito desafiado, ele chegou na minha mesa e ele falou, Luana, você consegue participar de uma reunião comigo hoje? Eu falei, consigo. Bom, consigo. Porém, me conta sobre o que é a reunião, quem vai estar lá e qual é o meu papel nessa reunião. E aí ele falou, tá, vem aqui na minha sala. E aí ele me explicou o contexto e me explicou por que a reunião era importante, quem ia estar envolvido e o porquê que ele queria que eu estivesse com ele. E aí ele me deu um feedback que tem muito a ver com esse pilar de autoavaliação. Luana, você fala pouco, mas quando você fala, as pessoas dão muita credibilidade pro que você fala.
E aí, a partir daquele dia, eu entendi que a minha formação não era um problema, que a minha formação era um diferencial. E a autoavaliação permite que você faça essa leitura, porque muitas vezes a gente se compara com quem está à nossa volta e a gente não percebe o que, que a gente tem de diferente e que pode, na verdade, ser uma coisa importante para a gente crescer. Então, pense nisso e me conta. Pode me contar no comentário que depois eu vou olhar todos. Se você já passou por uma situação parecida e percebeu que você tinha elementos interessantes na dinâmica organizacional que podiam te diferenciar dos demais. E dentro desse processo de autoavaliação, eu vou tirar minha imagem rapidamente aqui. É importante você fazer algumas reflexões e perguntas. Então, como que você é visto ou vista hoje na sua organização? Como você quer que te vejam? Quem são os públicos envolvidos, ou seja, com quem você se relaciona para atingir o seu objetivo? O que, que o ambiente está te exigindo e faz com que você precise melhorar sua comunicação de uma determinada forma? E onde você está acertando e onde você está errando. Olha que importante que é a gente fazer essas perguntas todas para que você realmente faça uma leitura de cenário bacana, completa e invista o seu tempo, o seu dinheiro, a sua energia nos pontos certos para você realmente progredir. Uma coisa é você ficar nessa toada de tô lendo, tô desenvolvendo, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, sem perceber o porquê. Quando você tem nitidez de objetivo, você acerta mais nos seus pontos de desenvolvimento e nas ações que você vai traçando. E uma coisa super importante nesse processo é entender que a comunicação ela acontece de dentro para fora, porém ela é sobre o outro. Olha só que interessante. A comunicação é exatamente o que esse mentorado que eu estou chamando de Fabrício trouxe para a sessão, Luana. Quando eu entendi que as pessoas que estão ao meu redor, elas fazem parte, elas são parte importante do processo, e sem elas eu não consigo atingir o resultado, o jogo mudou. E, gente, o resultado aparece. O Fabrício foi promovido em menos de um ano de empresa. Então, é interessante como a teoria ela se encaixa com a prática e o contrário também acontece. Eu percebo isso, percebo claramente que acontece, e quando eu vou estudar, é isso que a literatura traz. Então, pare para pensar realmente o quanto que você está se olhando para dentro, o quanto que você está se percebendo, e o quanto você está tendo de sensibilidade em perceber que a interação com o outro é sobre ele, não é sobre você. E o como fazer isso, a gente tem um caminho longo a ser percorrido. E agora que a gente falou dessas duas esferas importantes, existe uma outra esfera, a gente vai chegar já já nela. E o quarto erro fatal para você, que você cometendo, você vai se afastar de uma boa liderança, vai se afastar da comunicação assertiva, é não ter um PDI estratégico. Ou seja, você faz ações de desenvolvimento, você lê, vai em curso, você até se esforça, mas você não se esforça do jeito estratégico. Você não vai ali na ação cirúrgica, na ação que realmente faz sentido para você desenvolver dentro do seu objetivo, dentro daquilo que você precisa desenvolver e dentro do que você recebe de feedback. Isso é um PDI estratégico. E um recorte importante de PDI é a gente tratar de ações dentro desse modelo de aprendizagem que a gente chama de 70-20-10. Eu sei que as letras estão pequenas, mas não se preocupe com elas. 70% do que a gente faz de desenvolvimento, a gente aprende fazendo na prática. É colocando a mão na massa. Poxa, como que eu aprendi a montar uma masterclass usando a ferramenta XPTO, buscando a interação com você, fazendo. Já errei em várias coisas, já acertei em outras, fui aprendendo. A gente faz e aprende, faz e aprende, faz e aprende. Só que sem ligar o piloto automático o tempo todo. A gente precisa refletir sobre o nosso processo de fazer as coisas para entender o que a gente está aprendendo e o que a gente pode melhorar.
20% do que a gente aprende com o outro. Portanto, cuidado com as suas companhias. Esteja junto de quem te inspira. Esteja junto de quem te ensina. Esteja junto de quem te coloca para frente. Não anda junto com quem te afunda na carreira e na vida. Porque isso também influencia o seu desenvolvimento. Isso influencia os seus valores, isso influencia as suas crenças. Combinado? E 10% do que a gente aprende vem da sala de aula. Ai, Luana, então significa que eu não preciso mais fazer curso? Não, significa que você precisa. Só que você não pode se sabotar achando que fazer um curso, fazer uma mentoria, assistir uma palestra vai resolver sua vida. O que vai resolver sua vida é você aplicar aquilo que você aprende de forma prática. Tô meio brava hoje, hein? Brincadeiras à parte, vamos lá. Agora que a gente falou do 70, 20, 10, digita aqui para mim, hashtag PDI, se você gostaria de uma masterclass para a gente falar sobre gestão estratégica de carreira. Coloca aqui, se você quiser fazer print, pode, tá? Deixa eu voltar. Hora do print do modelo 70, 20, 10 para você ter aí com você. E agora que a gente falou de PDI sobre esse erro tão importante que a gente não pode cometer, que é não ter um plano de desenvolvimento, eu vou para o quinto erro, que ele é super importante também, que é o seguinte: não investir na sua habilidade de comunicação, ou seja, não colocar comunicação dentro da sua estratégia de desenvolvimento é um baita de um erro. É importante que você desenvolva de forma intencional. Você sabe que você está buscando resultado, colaboração, influência positiva. E como você vai fazer isso? Através da habilidade de se comunicar bem. E a gente busca as estratégias de acordo com o seu objetivo de carreira. Acaba que as coisas elas vão se encaixando literalmente como um quebra-cabeça. Então, pense como que você pode trazer a comunicação para realmente mudar o seu jogo. E aí a gente vai para o terceiro quadrante que eu comentei há pouco, que ele apareceria. Comunicação acontece de dentro para fora, comunicação é sobre o outro. E comunicação é uma competência que pode ser aprendida. A comunicação assertiva, ela não é um dom, ela não é uma habilidade inata, ela é uma competência comportamental que você pode desenvolver, aproveitando melhor o seu perfil comportamental, os seus valores, aquilo que você acredita e outras características que você tem atreladas ao seu desenvolvimento, aos seus desafios, à cultura organizacional que você está inserida, à sua equipe e ter muito mais resultado com isso. E existe uma coisa muito importante da gente comentar, que é a neuroplasticidade. O nosso cérebro tem a capacidade de fazer várias conexões neurais ao longo de toda a nossa vida. Ou seja, se você quiser aprender o que você quiser aprender, você vai conseguir aprender, desde que você queira, desde que seja importante para você ter um motivo para isso e desde que você comece a adquirir novos hábitos para se comunicar melhor. O segredo, inclusive, está no hábito. No hábito, vários hábitos que eu tenho fazem com que as pessoas falem: nossa, Luana, você se comunica tão bem, né? E são tão básicos. Falar bom dia, chamar a pessoa pelo nome, estruturar o que eu vou falar, respeitando o meu perfil comportamental. Saber quem está do outro lado, com quem eu estou falando, com quem você está falando. Isso tudo faz com que você tenha uma conexão maior com o outro. E essa coisa de como me posiciono, como uso os gestos, como faço para realmente estar conectado com a outra pessoa, isso tudo é técnica. Só que você só vai aprender no terceiro passo. Você precisa se conhecer primeiro, entender quais são as suas fortalezas, precisa ter sensibilidade para entender quem que está do outro lado, e aí sim, aí chegou a hora de você desenvolver a comunicação partindo dessa base super importante. E aqui a gente falou dos 4 erros, então eu vou traduzir esses erros para 5 pilares fundamentais para você
desenvolver a comunicação e ter muito mais resultado para sua vida e para sua carreira. Então, esses pilares são o autoconhecimento, a autoconfiança, a autoavaliação, que é a sua percepção, nitidez, que é a sua leitura de cenário. Em seguida, suas ações de desenvolvimento estratégicas e, junto com essas ações de desenvolvimento estratégicas, o desenvolvimento da comunicação de um jeito prático. E agora, eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece quando a gente desenvolve esses pilares. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o texto. Quando a gente desenvolve esses 5 pilares, a gente começa a ter decisões mais assertivas, porque a gente tem mais nitidez do que a gente quer. A gente faz uma melhor gestão de nós mesmos e a gente contribui com que as pessoas que trabalham com a gente façam o mesmo. A gente consegue levar mais objetividade nas nossas mensagens e nos palcos do mundo corporativo, reunião 1 a 1, reunião setorial, apresentações, treinamentos que você possa vir a conduzir, conversas difíceis, tudo isso fica materializado, fica fácil de você conduzir quando você se apropria da comunicação assertiva. Você consegue se destacar de forma autêntica, respeitando a sua essência. Você consegue contribuir com o outro, especialmente se você é pai, se você é mãe, você sabe o quanto que o exemplo arrasta e a gente faz certo e as pessoas realmente se inspiram nessa ação. Por meio da comunicação, você diminui e evita o retrabalho e tem muito mais eficiência. E realmente é uma ferramenta em que você tem mais influência positiva e naturalmente faz com que você desenvolva a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela nos convida a fazer uma leitura de cenário mais interessante, a perceber por que a gente está sentindo determinadas coisas de determinadas formas, e faz com que a gente interaja com o outro da melhor maneira. Ou seja, caminham juntas. Você desenvolve a comunicação, você desenvolve inteligência emocional. Você desenvolve inteligência emocional e você desenvolve a comunicação. E lá no comecinho do nosso papo, eu comentei que eu ia falar de 4 pontos. Por que a comunicação importa? Cuidado com algumas armadilhas. 5 erros que você não pode cometer, e aí eu traduzi esses erros nos 5 pilares do método dos 5 As da comunicação assertiva, e agora eu vou falar sobre um caminho para você ter mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. Nada mais é do que o meu convite para você vir para o meu time e participar do Programa de Desenvolvimento da Liderança da Comunicação. O PDLC é o meu programa de mentoria em grupo, que proporciona a profissionais do mundo corporativo que eles tenham muito mais clareza, muito mais objetividade e saibam lidar com os desafios do mundo corporativo de um jeito mais leve, mais assertivo e realmente consigam vivenciar esses desafios de uma maneira muito mais saudável. E como que acontece o PDLC? A gente trabalha os 5 pilares da comunicação assertiva, esses pilares que eu apresentei para você. Toda segunda-feira, às 19h30, a gente tem um encontro ao vivo com o grupo, em que a gente tem um cronograma pré-estabelecido e você vai aprender e aplicar gradativamente cada pilar. A gente vai ter 2 reuniões individuais, uma no início do seu ingresso no PDLC e depois de 3 meses para a gente avaliar a sua evolução, avaliar onde que você está desde que você chegou no PDLC, o que você já caminhou alinhado com o seu objetivo de carreira e o que você precisa priorizar no segundo trimestre de mentoria. A gente tem um grupo de WhatsApp muito gostoso de participar, em que a gente troca várias coisas, várias experiências, vários problemas, várias soluções. Os mentorados são pessoas maravilhosas que você pode fazer networking, que trazem materiais muito legais. Todos os encontros ficam gravados, a gente faz ele por uma plataforma que funciona, que é o Zoom, e a gente tem uma série de conteúdos gravados que encontro a encontro ao vivo, vou pontuando, para aprofundar nesse assunto, você pode assistir a aula X.
E tem um presente especial para você, que é a trilha da empregabilidade. Eu sei que muita gente participa de processos seletivos internos e muita gente se prepara para o mercado. Então, você tem que estar realmente com a empregabilidade em dia. E então eu ensino currículo atrativo, o LinkedIn campeão, não só como montar um perfil bacana, mas também a gente tem conteúdo sobre como interagir na rede, como usar a rede do jeito certo, como fazer networking de uma forma mais atrativa e como participar de entrevistas de emprego, tanto dentro da sua empresa como fora. E eu quero comentar que até 30 de junho, quem entrar no PDLC tem um bônus de R$ 500. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade, porque é realmente uma experiência transformadora. E quero contar para você que eu estou muito metida. Nos próximos dias, eu estou me preparando para palestrar no maior congresso de treinamento e desenvolvimento da América Latina, que é o CBTD. Então, eu não farei agenda, porque eu vou estar terminando de me preparar para o congresso e vou participar do congresso. Porém, na semana do dia 24, eu já abri minha agenda. A Sara, que é meu braço direito, que está no grupo de WhatsApp da Masterclass de Liderança da Comunicação, ela está à disposição para você marcar uma sessão de diagnóstico de liderança e comunicação gratuita comigo. Não perca essa oportunidade. Como que a gente constrói esse diagnóstico? Você vai trazer para mim o seu momento de carreira, vai me contar os seus desafios, eu vou te dar um caminho e vou te convidar para vir para o PDLC, se eu entender que o PDLC é para você. Então, é realmente uma oportunidade para você fazer esse alinhamento, para você avaliar as melhores alternativas e realmente criar a atitude para que você conquiste os seus objetivos, para que você atinja os seus sonhos de carreira e para que você tenha a vida que você nasceu para ter. Combinado? O que eu vou te pedir a partir de agora? Primeiro, coloca aqui no chat para mim qual foi o seu principal aprendizado dessa masterclass. Eu vou gostar muito de saber, de verdade. Coloca, eu vou ler todos os comentários com todo carinho, com todo o amor do mundo e vou responder para você. Então, esse é o primeiro ponto. Eu quero saber o que você aprendeu nesses quase 50 minutos de aula. E o segundo ponto é: não deixe de marcar seu diagnóstico de gratuito de carreira comigo. Vou voltar super atualizada, sabendo várias coisas do futuro do trabalho que estão aí borbulhando. Então aproveita, me usa, usa o meu cérebro a favor da sua carreira, a favor do seu crescimento, tá? Você pode mandar direto para a Sara essa mensagem. Aqui na descrição do link também tem o link que você acessa a minha agenda, tá bom? Estamos à disposição. Eu quero muito conhecer o seu problema, o seu desafio, o que está tirando seu sono e desejo que você tenha um excelente restante de semana, que semanas que vem seja muito próspero, muito produtivo. E no dia 24 eu começo as conversas de carreira, então não deixe de aproveitar essa oportunidade. Combinado? Quem comunica, lidera. Vamos juntos e eu te vejo do lado de cá. Até mais.